3, 2, 1. Boa noite, meu povo. Tudo bem? Deixa eu conversar com vocês uma coisa que está acontecendo e pode acontecer novamente. Aqui em Salvador, da onde eu estou falando hoje, está chovendo muito, 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 muito. E acabou de cair a energia do bairro inteiro. Então, possa ser que a gente tenha um probleminha na internet, que a gente não consiga fazer a conexão normal, tá ok? Mas eu tô no meu 4G, então se tudo apagar, espero que eu continue aqui, tá bom? Então, só para avisar que possa ser que a gente fique sem luz, mas eu acho que o Instagram vai manter, o que vai cair é provavelmente o YouTube, tá bom? Boa noite. Vamos começando neste dia cheio de coisas diferentes acontecendo. Boa noite, Clarinha. Hoje, Clarinha, na hora de eu entrar aqui, faz o quê? Acaba a luz. E aí já viu, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá? Estou tentando conectar. Acho que estou ao vivo agora nos dois. Então, se você tá pelo YouTube e tá me assistindo e por algum acaso a conexão cair, é porque aqui em Salvador está chovendo muito. E quando isso acontece, às vezes cai a energia do bairro inteiro, tá certo? Consequentemente, a internet também. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que tem surgido em várias perguntas, sabe? Naquele projeto que a gente tem da quarta-feira, tem surgido várias vezes alguém falando sobre medo, falando sobre que tem medo de empreender, que é difícil se alguém pegar uma ideia. Enfim, tem surgido esse tema algumas vezes. E por conta disso, eu resolvi fazer essa live de hoje, justamente pensando nisso, para que a gente possa não ter tanto medo, tá? Lembrando que hoje é Terça Empreendedora, que é a nossa live que a gente conversa um pouco sobre empreendedorismo e desmistifica alguns conceitos que as pessoas acham que é sempre muito difícil ou que é impossível para si, e na verdade é possível para todos. Então, vamos lá. Eu desejo imensamente que no final desse dia, dessa live, se tudo ocorrer bem, se a luz permitir, já estamos improvisando outra aqui, então calma que vai dar certo. Se der tudo certinho, eu espero que vocês consigam aprender tudo que eu tenho para passar. Eu espero que vocês consigam se livrar desse medo. E quem ficar comigo aqui até o final, eu separei 7 dicas de um passo a passo para que a gente possa se livrar do medo de uma vez por todas, tá certo? Caso aconteça, mais uma vez, como acabou de acontecer, de a luz cair, eu ficar sem internet e tudo mais, não tem problema, a gente faz uma nova live sobre esse tema, tá bom? Mas, por enquanto, vamos lá. E aí, se você conhece alguém que tem interesse sobre empreendedorismo, que é importante que tenha esse conhecimento, que tem um medo de empreender, sempre quis empreender. Olha, piscando, tá vendo a luz? Tem interesse em empreender e queira saber um pouco mais sobre esse assunto, pega esse aviãozinho que tá aqui embaixo e manda para todo mundo, manda para essas pessoas, porque aí ajuda no meu trabalho e a gente vai disseminando conhecimento, que é super importante, tá certo? Para vocês que estão aqui no YouTube, parece que tá funcionando tudo ok por enquanto. Eu só fui checar se estava funcionando, mas parece que tá. Tá bom? Então vamos lá. Hoje, falando dos medos, eu quero começar a explicar que existem 2 tipos de medo, tá certo? O primeiro medo é aquele medo que que é inerente do ser humano, né? Aquele medo que a gente já nasce com ele, tá? Faz parte da gente. Na verdade, é um medo de proteção. É um medo que a gente tem para que não ocorra, faz parte do mundo animal, na verdade, todos os animais têm também, mas para que a gente não se machuque, né? Então, já pensou se a gente não tivesse medo? A gente ia chegar na beira do abismo e ia se jogar, porque a gente não tem medo. Então, muitos morreriam, assim como os animais, nós humanos também temos esse medo.
Mas não é desse medo que eu quero falar. Eu quero falar de um outro tipo de medo, que é o medo da mudança, sabe? É o medo de sair da sua zona de conforto, é o medo que impede você de crescer, que impede você de ir para frente. Porque eu conheço várias pessoas que são pessoas talentosíssimas, sabe? Que têm várias oportunidades para crescer, várias oportunidades que poderiam melhorar de vida e não melhoram porque tem esse medo de empreender, esse medo de fazer algo diferente, esse medo de arriscar. E aí a vida não melhora, continua naquela coisa, naquela mesma situação. Então, por conta disso, para essas pessoas, eu não sei qual é o grau de medo que você tem, mas sendo um medo pequenininho ou sendo um medo grandão, eu quero que a gente saia daqui hoje entendendo um pouco mais sobre isso, para que esse medo não paralise a gente. Tá certo? Então vamos lá. E aí você fica se perguntando, né? Da onde vem esse medo? Da onde surge ele? E aí, esse medo que nós estamos falando, da medo da mudança. Esse medo da mudança vem historicamente, né? Porque se você for parar para pensar, sobre a história do Brasil, o Brasil comparado a outros países desenvolvidos, o Brasil ainda é uma criança, então tem muito ainda a evoluir. São mais de 500 anos, mas ainda é uma criança se você comparar com toda a Europa e outros lugares, tá certo? E principalmente nesse quesito de desenvolvimento populacional, ainda é pouco, tá bom? Mas isso não significa que por causa disso a gente não vai crescer. Eu apenas estou sinalizando o quanto é importante a gente saber o porquê que isso existe. E aí, além do Brasil ser um país ainda muito jovem em relação ao desenvolvimento pessoal, nós temos uma criação patriarcal, né? Que dentro dessa criação patriarcal significa que por muitos e muitos anos tudo foi muito limitado, principalmente para nós mulheres, né? Os homens podiam algumas coisas, as mulheres não podiam tanto essas coisas. Então, acaba que os medos que as mulheres tinham vêm por ciclos, né? Por gerações. Então, é comum que hoje a gente ainda tenha muito medo de muitas coisas. Porque não, esse desbravamento que existe hoje de conhecer o mundo, de correr atrás das nossas coisas, de ter coragem para fazer as coisas, não vem de muitas gerações. Se você parar para analisar, talvez a sua avó ou talvez a sua mãe não teve essa oportunidade de fazer tantas escolhas. O normal era que tinha que se casar cedo e ter os filhos e cuidar da casa. Então, essa parte de empreender, essa parte que a gente fala sobre o trabalho, né, sua independência financeira, é algo de pouquíssimos anos, certo? Então, é normal que a gente tenha esse medo. E a gente foi criado justamente ouvindo o quê? Não, mas é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Não é assim que dizem? Pelo menos minha avó é assim que diz. Eu tenho certeza que você já ouviu isso também. Então, é justamente dessa educação, né? Onde que a gente para pensar e fala assim, não, a gente não pode correr risco. A vida em si é tão difícil que a gente não pode ficar correndo risco de estar aventurando coisas por aí. E para muitos, empreender é uma aventura. Na verdade, gente, empreender não é uma aventura. Empreender é uma coisa muito séria que precisa ser muito bem organizado para que você possa mudar de vida, sabe? A gente não pode ficar esperando cair do céu. As pessoas que têm um perfil que esperam as coisas caírem do céu não têm um perfil empreendedor. Nem para empreender por si só, ou seja, ter a sua empresa sozinho e tomar conta e levar adiante, nem empreender estando dentro de uma outra empresa, que a gente já conversou que isso também é possível, é muito importante, tanto para a empresa quanto para a pessoa. Mas, para mim, tem uma forma linkada entre empreender e ter esforço, e buscar os seus objetivos, aprender constantemente. Sabe aquela coisa que, eu já aprendi sobre isso, pronto, agora eu não vou aprender mais. Não existe. No empreendedorismo, o mercado está sempre se atualizando. No empreendedorismo, a gente tem que estar ligado com tudo que está acontecendo. Então,
essa coisa de ter estabilidade, né, que a gente ouviu falar sobre isso, e eu também fui criada, né, para isso. Eu fui criada para ter um emprego público, para que a gente pudesse ter estabilidade. Isso significava que a gente não teria problemas financeiros, né? Então, quando eu fui criada, também existia essa pressão familiar para que a gente, quando fosse trabalhar, trabalhasse no emprego público, porque era melhor. Tinha até um certo status, né? Que algumas pessoas ainda acreditam que tem. Só por você trabalhar em determinado lugar, você tem um certo status. Só que aí acontece o seguinte, com o tempo, e eu trabalhei em alguns lugares, e observando as pessoas, porque eu sou uma pessoa muito observadora, eu percebi que mesmo aquelas pessoas que são... Desculpe, gente, é que eu vi aqui que o YouTube caiu. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Mesmo essas pessoas que... Só um segundo, gente. Deixa como tá. Pra mim caiu e tá tudo certo. Vamos continuar no Instagram. Tô falando com a produção. Que aqui já tá desligando tudo de novo. Talvez daqui a pouco a gente fique no escuro. Mas vamos lá. Já vamos ligando as luzes que a gente pode ligar. O celular não vai desligar, então a gente vai continuar aqui até quando a gente conseguir. Tá certo? Na verdade tá instável a luz. Tá indo e tá voltando. Nesse instante desligou tudo. Mas tá tudo certinho. Vamos continuar. E aí eu estava falando que eu também fui criada para pensar dessa forma, né? Para pensar que o emprego público era o ideal, o objetivo de todo mundo, porque a gente não teria problema. Só que ao longo do tempo eu comecei a ver que não era bem assim. Tem muita gente que eu trabalhei no mesmo lugar, sendo que a pessoa era concursada e eu não era, eu era terceirizada, e a pessoa não era feliz, vivia dentro de uma vida que não modificava, não crescia, não tinha um poder financeiro, sabe? De ter alguns prazeres na vida, como viajar, como proporcionar aos seus filhos uma vida melhor. Era uma coisa muito apertada, mas as pessoas continuavam naquela situação. E muitas vezes eu ouvi, inclusive, de um colega que isso me marcou muito. Um colega de trabalho fez assim: eu não sei porque você trabalha tanto. Você faz hora extra, você fica aqui, eu não estou entendendo isso. Se eu trabalhar mais ou se eu trabalhar menos, eu ganho a mesma coisa, então eu não vou trabalhar. Sabe? E naquele dia, eu parei por 2 segundos para pensar se eu era a besta da história, porque da forma que falou para mim é como se eu fosse a besta da história. E aí eu percebi que não, que besta era ele que estava me dizendo isso, que me feriu tanto, que me fez parar para pensar na minha vida, que ele ia viver naquela vida medíocre, sabe? Que não ia nem subir nem descer, ia ficar ali pelo resto da vida. E, no entanto, eu não fiz. Tanto que, quando eu tive a oportunidade, eu saí de cena e fui buscar outros objetivos. E tem muita gente assim, né? Tem muita gente que não busca um crescimento, não estuda. Eu converso aqui em casa que hoje a internet tem tanta coisa de valor, né? Não é só, como a gente brinca aqui, balela, né? É muito estudo, muito conhecimento de valor que hoje só não estuda quem não quer, sabe? E aí não tô falando que você precisa de um certificado, não, mas para empreender, se você bota na sua cabeça, exemplo, eu quero vender bolo. O que tem de gente ensinando a ter um negócio, acho que eu caí aqui também, não foi? Mas espera aí que eu acho que vai voltar. O que tem de gente ensinando a fazer bolo como um negócio no próprio YouTube de graça é muita gente. Então, assim, para mim isso não é uma justificativa. Eu acho que hoje em dia só não estuda quem não quer, né? Só não muda de vida quem não tem um pingo de esforço. E eu sou daquela que, mas não teve oportunidades. A gente cria oportunidades, tá certo? A gente tem que correr atrás. Eu nunca tive uma oportunidade chegando nas minhas mãos. Todas as oportunidades da minha vida, eu fiz acontecer. Justamente porque eu não queria ser aquela pessoa de lá de trás, sabe? Eu não queria ser. Eu quero muito da vida, né? E, para falar a real, eu tenho até um pouco, talvez vocês tenham percebido, mas eu tenho um pouco de falta de paciência, sabe? Porque a pessoa vem contar, normalmente é assim, olha a cena.
A pessoa vem conversar com você e aí conta que a vida tá um absurdo, que não tem dinheiro para isso, que não tem dinheiro para aquilo, que não tem dinheiro para aquilo outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando você fala assim, poxa, mas olha, de repente, será que no seu trabalho você não consegue vender um brigadeiro? Ah, não. Brigadeiro? Ter que fazer brigadeiro todo dia para poder vender? Ah, não quero não. Que nada, o negócio dá um trabalho retado, não sei o que, 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 não sei o que. Aí você fala assim, poxa, não, porque brigadeiro todo mundo, né, gosta depois do almoço. E se você trabalhar no lugar, é uma forma de você ganhar um dinheirinho a mais. Depois você vai mudando. Ah, não. Aí você fala pra outra pessoa assim, não, pô, vale, por que você não assina Avon pra vender? Eu já falei tanto pra tantas pessoas sobre isso, gente, porque eu já vendi Avon, sabe? E a Avon é uma oportunidade, não é do que vai te render tanto dinheiro, mas é uma oportunidade porque as mulheres gostam das coisas que vendem na Avon. Então, se a pessoa trabalha num local que é cheio de gente, principalmente, eu conversei muito porque eu trabalhei uma época numa empresa de serviços gerais, então todo dia era uma ladainha na porta da minha sala falando que não tinha dinheiro, que era isso, que era aquilo. E aí quando eu dizia assim, poxa, assina Avon, pô, vai vender Avon. Ah, não, que nada. Depois ter que distribuir, ter que cobrar as pessoas, ter que fazer, ter que acontecer. Então, eu percebi que muitas pessoas não querem se esforçar, sabe? Não querem se esforçar, querem que as coisas caiam do céu. E isso não é um perfil empreendedor. Isso não vai acontecer dessa forma, tá bom? Então, boa noite para quem chegou depois. Oi, irmão, boa noite. Denise, beijo para você, obrigada por estar aqui. Tá bom? Quem tá mais aqui comigo? Que hoje nosso início foi complicadinho. A Lê tá aqui comigo, minha parceira, né? Hoje o dia, a noite está sendo complicadinha, minha gente, porque aqui onde eu tô tá chovendo muito. Já caiu a energia está oscilando, mas vai dar tudo certo, tá bom? Vamos na fé, porque a gente tem que ser positivo, eu vou falar sobre isso aqui também. E a gente tá falando sobre medo, tá bom? E eu tô contando um pouco da minha história, um pouco porque isso tudo, porque o empreendedorismo é tão importante. Já mandei beijo aqui? Mandei pro irmão. Nídia, beijo grande pra você também. Leozinho, beijo pra você. Maravilha, maravilha. Vamos lá. E aí, minha gente, depois de ver isso tudo, e eu percebi que eu quero muito da minha vida, sabe? Eu não sou uma pessoa que eu quero pouco, não. Eu quero muita coisa. E não quero muita coisa só pra mim, não. Eu quero muita coisa pros meus, pra minha família, sabe? Pra eu poder ajudar aquelas pessoas que precisam. Então, ficar parado no mesmo lugar não faz sentido na minha cabeça. Você entende? Então, o que foi que aconteceu? Eu falei assim, ó, eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar escutando essa criação onde que não, você precisa ter um emprego público, porque só assim você vai conseguir ter um respiro, né, uma segurança, uma estabilidade, essa palavra que eu estava procurando. Uma estabilidade, ou eu ia fazer diferente. Então, além de eu sempre estar trabalhando com administração, eu pude ver que muitas pessoas mudavam de vida. Então, se muitas pessoas conseguem, por que eu não vou conseguir? E foi aí que a minha história começou. Quando eu percebi que existiam tantas inspirações, a gente começa a tentar conhecer essas histórias, tá? Conhecer histórias de pessoas que já caminharam pelo caminho que você está querendo prosseguir. Sabe? A gente vai se espelhar em quem? Vai se espelhar naquela pessoa que está naquela mesma vida há 50 anos. Tô chutando, tá? Ou a gente vai olhar uma história, por exemplo, como o Silvio Santos da vida, que um dia ele foi camelô, né? Foi mudando, chegou a ser dono de banco, ainda é o dono de uma TV, do SBT. Enfim, são pessoas, são histórias, são brasileiros que conseguiram sair do absoluto nada e terem sucesso. Então, se uma pessoa, independente de onde for, se uma pessoa consegue fazer, por que a gente não consegue? A gente consegue. Para alguns vem um pouco mais fácil, para outros não tão fácil assim, mas o fato é, eu nunca vi uma pessoa que trabalhe com foco, com energia, com fé e não tenha conseguido. Então, vamos tirar isso da cabeça, tá certo? Se uma pessoa conseguiu, todo mundo consegue. E aí a primeira parte que a gente consegue, que a gente passa a perceber quando a gente toma a decisão de empreender, é que nossa mente começa a trabalhar de forma diferente, sabe? A gente começa a enxergar oportunidades que antes a gente não enxergava, né? A gente começa a ver, a perceber que, poxa, não é tão difícil assim. Talvez surjam
coisas novas que a gente possa, né, aproveitar. Ah, mas eu quero, sei lá, ter uma escola. Poxa, hoje eu não posso ter uma escola, mas será que eu consigo dar uma banca, né? Não sei se hoje em dia ainda fala assim, mas um reforço escolar, né? Será que eu consigo dar um reforço escolar? Será que eu consigo fazer uma outra coisa que me dê mais ou menos neste caminho? Sabe? São pequenas oportunidades. A gente não pode jamais comparar a nossa escada, que estamos começando, com a escada de alguém que já está lá na frente, que já conseguiu, que já passou, que é o problema que acontece com as pessoas. As pessoas querem se comparar com pessoas que já têm sucesso, já estão no patamar que outras gostariam de estar. E não pode ser assim. A gente tem que ser de degrau em degrau. E quando você vai começar a ver essas situações de transformação, de oportunidades, a gente vai para uma segunda parte que a gente tem que começar a se policiar. Se policiar em que, Thay, que você está falando? Se policiar em que, Thay, que você está falando? Eu estou falando naquilo que a gente fala, naquilo que a gente bota para fora. Porque, gente, palavra tem força, sabe? Então, se a gente só ficar reclamando, porque a vida tá difícil, porque eu não tenho sucesso naquilo que eu gostaria de ter, e essas coisas todas, a gente não vai realmente conseguir, porque quanto mais negativo a gente bota para fora, entende? Mais negativo a gente vai atrair. Então, vamos começar a nos policiar, independente se você já é um empreendedor ou não, mas vamos começar a se policiar a não falar tanta coisa negativa, sabe? Toda vez que a gente pensar em alguma coisa, de reclamar, falar assim, não, Deus, eu não vou reclamar, não. Eu vou agradecer. Obrigado, meu Deus, porque tem tantos piores do que eu, sabe? Isso é extremamente importante. A Inídia coloca aqui pra gente, melhor começar dentro do que a pessoa sabe fazer. Exatamente. Foi exatamente isso que eu acabei de falar. Se a gente tem um objetivo, né? Se a gente tem um objetivo de, como eu dei o exemplo, de ter uma escola, será que a gente pode começar menor e fazer dando uma banca, dando aula particular? Ou de repente não. De repente nesse momento não dá para fazer isso, mas será que eu posso vender um brigadeiro? Sabe? Não necessariamente, gente, a gente precisa começar já exatamente naquilo onde a gente quer estar. Obviamente que se puder, tiver oportunidade, é maravilhoso. Mas eu, no meu caso, não tive isso. Então, eu já vendi lanche, sim, no meu trabalho. Eu já vendi Avon. Eu queria viver a vida inteira vendendo Avon? Não, muito pelo contrário. Até porque, eu vou ser muito sincera aqui pra vocês, a minha comissão eu gastava toda em maquiagem pra comprar pra mim mesmo. Então, acabava que eu não tinha aquele dinheiro, eu não tinha uma organização financeira para me manter vendendo Avon. Mas isso é uma forma errada, tá, gente? Eu só tô comentando que existem outras possibilidades para que a gente consiga ter aquele dinheiro. Talvez, mas eu não tenho dinheiro. Quer ver uma coisa que eu escuto muito? Mas para vender Avon, por exemplo. Para vender Avon precisa de R$150 para assinar não sei o quê. Será que se você vender um sanduíche natural no seu trabalho, você não consegue? Esse Instagram tá dizendo para mim que eu pausei. Eu pausei? Conta aí para mim. Ou se vocês estão me vendo e me ouvindo tranquilo. Que o Instagram me disse que eu não tô. Mas eu vou continuar aqui falando enquanto eu vejo vocês escrevendo aqui. E aí, ou seja, a gente não tem aquele 150 para começar, mas se a gente vender um sanduíche, a gente consegue dentro de um mês, né? Então, são possibilidades que isso ocorre na nossa vida, sabe? A gente não pode eu só quero fazer se for isso. Se não for isso, eu não vou fazer. Não, gente, a vida do empreendedor é outro. A gente faz uma coisa aqui, já muda para outra coisa ali, e a gente vai caminhando até a gente chegar onde a gente quer chegar. Oportunidades vão sendo criadas, sabe? Talvez não seja aquela que você espera, mas a gente não pode deixar, como minha avó diz, o cavalo passar. O cavalo passou, a gente tem que ir junto. Tá certo? Deixa eu ler aqui alguns comentários que ficaram aqui. Aí Davi diz assim, absorver conhecimento e entender os seus processos positivo e negativo nos quais seu negócio está exposto. Podem começar a dar segurança necessária para vender.
Aí Nídia fala aqui embaixo, ó, temos uma tendência a ser perfeccionista demais, exigindo, quase que não sai, de nós sermos perfeitos. É verdade, sobre isso eu já falei aqui também. Eu sou muito assim, tô aprendendo agora aqui com vocês, né? Pense aí como é que tá a minha cabeça nesse momento. Eu sou uma pessoa que sou muito perfeccionista, então a gente trabalha para um mundo para que as coisas deem exatamente como a gente quer e acaba não saindo porque são forças maiores que a gente. Então eu aprendi há pouco tempo que o feito é melhor do que o perfeito. Se eu não estou conseguindo transmitir no YouTube, tudo bem, mas eu estou conseguindo transmitir aqui. E tá tudo certo, outras oportunidades virão, tá certo? É exatamente sobre isso. Pois é, minha gente. Imagine minha cabeça. Mas eu tô aprendendo também. Eu tô aprendendo com vocês, sabe? Quando eu vim botar aqui esse canal de conhecimento, eu ficava com, meu Deus, mas não vai ter ninguém. Não vai ter uma pessoa. Tem dias que tem 15, tem 20, mas tem dias que tem uma pessoa só. E eu vou estar da mesma forma fazendo aqui, porque esse é meu trabalho, sabe? Muita gente depois assiste, não assiste agora, mas mais tarde assiste, amanhã de manhã assiste e me dá um retorno sobre isso, me manda um direct. Então não é porque não está ao vivo aqui comigo que não significa que não vai absorver aquilo que eu tenho para trazer, que eu estou preparando com tanto carinho. Tá certo? E aí vamos lá. Então eu estava falando isso, que muitas vezes eu conversava com as pessoas e dizia, não, olha, faz tal coisa, né? Dava várias dicas, que eu já era estudante de administração, várias dicas de empreendimento menores que não são tão impossíveis de serem praticados, e muitas pessoas diziam para mim, não, isso não é para mim não, isso não dá certo. Então isso acabou me deixando um pouco sem paciência. Obviamente que não é a primeira vez, mas poxa, você fala a primeira vez, dá a dica, aí a pessoa diz assim, vou fazer isso. Aí você fala a segunda dica, eu vou fazer. Eu não fiz não, mas eu vou fazer. Aí na terceira eu já não falo mais, porque se eu corro atrás, por que as pessoas não correm? Não é isso? E aí, quando a gente decide, vamos decidir empreender, já mudou nossa cabeça, a gente já começa a enxergar várias outras oportunidades que antes a gente não enxergava. O nosso falar está diferente. A gente começa a entender que aquela fase que a gente está vivendo é apenas uma fase, aquele momento é apenas uma fase. Que aquilo ali vai mudar, que a sua vida vai melhorar. É como se o universo começasse a conspirar ao favor, sabe? Porque a palavra que a gente diz é essa. A gente, no momento, estamos sendo vendedora da Avon, mas nós não somos eternamente vendedora da Avon, entende? Está te ajudando naquele momento, como me ajudou muito fazer sanduíche, brigadeiro e várias outras coisas que eu fiz. Foi um suporte que eu tive. Então a gente não pode esquecer disso. A gente tem que estar sempre pensando em como podemos melhorar um pouquinho a cada dia. E depois que a gente decidiu que a gente vai mudar de vida, qual é o outro passo que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o nosso planejamento. Porque, graças a Deus, a gente, antes de montar uma empresa, né, organizada, pensando em escalabilidade, em crescer, a gente pode e deve, e aí eu vou dar mais atenção ao deve, para mim é uma obrigação você fazer um planejamento, sabe? Você precisa ter um planejamento, porque ali você vai saber quanto você vai precisar de dinheiro, o material que você vai precisar, o caminho que você vai seguir, aonde você quer chegar, antes mesmo de você gastar, sabe? Algumas pessoas ficam tão agoniadas em ter o resultado que não se planejam. E aí o não se planejar acaba levando ao não sucesso da empresa. E isso é super complicado. O planejamento é muito importante, muito, muito importante. Justamente para a gente saber qual o caminho certo e não ir à cega, certo? E essa questão de, eu não posso... Deixa eu só beber um gole de água, gente. Eu não posso empreender porque eu não tenho dinheiro, né? Cai naquele mesmo problema que a gente acabou de falar. Cai naquela situação, não é que a gente não tenha dinheiro, é que a gente não está tendo organização financeira suficiente, né, para ter aquilo que é prioridade da gente. Porque, mas eu vou abrir uma empresa vendendo um brigadeiro por dia? Vai. Aliás, só o fato de vender o brigadeiro já é uma empresa, né? Mas você vai.
Basta a gente priorizar aquilo que realmente é importante. Talvez as coisas apertem um pouquinho no começo, porque no começo para todo mundo é difícil, principalmente quando a gente não tem abundância financeira, né? Então vai apertar um pouquinho mais, vai ser uma pizza a menos ou coisas do tipo, mas a gente vai conseguir, né? É melhor apertar agora e você conseguir fazer a sua empresa organizadinha do que agora você fazer de uma forma que daqui a 2 anos você tem que fechar. Como tem aí o Sebrae dizendo para todo mundo, todos os dados, que em 2 anos muitas empresas não se mantêm. Tá certo? E aí depois que a gente faz esse planejamento todo direitinho, estudado, por todo o caminho que a gente tem que percorrer, faz o que, Thay? Gente, não adianta só planejar, né? A gente precisa colocar em ação. Então, lá no planejamento tem que ter a ação inicial. O pouquinho que você vai fazer. O pouquinho que você vai fazer a cada dia. A tarefa que você vai fazer a cada dia. Nem que a tarefa seja assim, estudar 1 hora no YouTube sobre isso. Sabe? Assistir a live de Thay falando sobre medo. Ou qualquer coisa desse gênero. Sabe? Eu tô tantas outras lives que a gente tem aqui de conhecimento que eu trago para vocês. Sabe? Estudar, gente. Estudar. A gente não para nunca de estudar. A gente está estudando o tempo inteiro. A gente tem que se atualizar o tempo inteiro. E aí é que a gente começa a ação. Quando a gente começa a ação, significa que esse medo já não existe mais? Muito pelo contrário. O medo vai continuar existindo. Mas se você parar para pensar, a gente tem riscos o tempo inteiro. A gente tem risco, inclusive, até de viver. Porque a gente sabe que a gente vai acordar, não sabe se vai dormir. Quer dizer, enfim, vocês entenderam, né, o que eu quis dizer? Eu quero dizer o seguinte, gente, que risco a gente vive todos os dias, sabe? Então, por que a gente não vai empreender por medo dos riscos? É para isso que a gente faz o planejamento. Porque no planejamento a gente tende a diminuir os riscos. Tende. E o medo que a gente tem inicialmente é porque a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece. Mas a partir do momento que você tem informação, a partir do momento que você faz um planejamento, que você conhece o mercado que você quer entrar, seu medo vai diminuindo cada vez mais porque você sabe onde você vai pisar. Você não vai simplesmente à cega como você estava há um período atrás. Tá certo? Então, assim, por último, eu quero dizer o seguinte. Medo a gente sempre vai ter, a vida toda, né? É normal a gente ter medo. É muito, muito normal a gente ter medo. Mas Cortella diz o seguinte, que a coragem não é a ausência do medo. É seguir tendo medo, sabe? Mesmo que ele exista. Porque o que não pode acontecer, gente, é do medo paralisar a gente. Tá certo? Então, depois que a gente já começou a colocar um passinho de cada vez, um degrau de cada vez naquele do nosso planejamento, a gente vai ter menos medo, a gente vai começar a ser feliz, porque é isso que importa, esse é meu lema de vida. Se você for feliz estando no seu emprego público, maravilhoso, continue. Agora, se você não for feliz, não fica no emprego só porque o emprego te dá uma estabilidade que você acha que é uma estabilidade, sabe? Ou que você tem um plano de saúde. Não, gente. Vamos nos organizar para que nossa empresa consiga pagar um plano de saúde para a gente. E quando isso acontecer, a gente deixa o nosso emprego e vai viver do nosso sonho, vai viver daquilo que a gente gosta, tá? Não espera cair do céu. Vai fazendo. Vai ser 1 hora a mais de trabalho todo dia. Mas você está construindo o seu sonho. Você não está construindo algo para alguém numa empresa de alguém. Você está construindo o que você quer, o que você sempre sonhou em fazer, sabe? E para isso não tem limite, não tem idade. A gente precisa ter esforço. Isso é verdade. A gente precisa se esforçar, precisa estudar constantemente. Mas é assim que a gente cresce. Ou é assim, ou a gente vai ficar na mesma o tempo inteiro. Não é verdade? Então, como eu prometi, eu não sei se vocês perceberam, mas se você ficou comigo até esse momento, eu prometi lá no começo da live que eu ia dar as 7 dicas. E na verdade eu já falei essas 7 dicas. Mas eu vou fazer um resumo para você que está aqui comigo, né? Como as 7 dicas para... Ai, meu Deus. As 7 dicas para perder o medo de empreender, tá bom? Vamos lá? Número 1. Tome a decisão de mudar, certo? Número 2. Seja positivo. Número 3. Nutra-se de informação, de conhecimento. Número 4. Não se culpe pelo que você não fez. Não fez, já passou. O que importa é agora. Número 5.
Faça o planejamento, ele é extremamente importante. Número 6, coloque em ação. E número 7, seja feliz sempre. Sempre, pessoal, sempre. Nada no mundo justifica que a gente não seja feliz, sabe? E o trabalho é onde a gente passa grande parte da nossa vida. A gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família. A gente passa mais tempo no trabalho do que descansando. Então a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que realiza a gente, sabe? Talvez nesse primeiro momento não seja o ideal, mas a gente tem que buscar o ideal, tá certo? Então eu quero agradecer muito a vocês que ficaram comigo. Hoje é uma live menorzinha por tudo isso que aconteceu, né? Essa questão dessa luz que tá indo e tá voltando tá deixando a gente doido. Mas eu já passei tudo que eu tinha preparado, o conhecimento. Eu espero que você esteja nesse momento enriquecido, sabe? De conhecimento, de dizer, poxa, eu consigo. Eu tenho medo? Ok, eu tenho medo, mas eu consigo. Eu vou fazer isso, eu vou mudar a minha forma de pensar, eu vou mudar a minha forma de falar. Porque só nesses 2 passos as coisas já começam a acontecer para mim. Eu vou fazer o meu planejamento, eu vou estudar um pouco mais, sabe? Eu vou me espelhar naquelas pessoas que já conseguiram aquilo, tá certo? E eu vou ser feliz. Se você hoje para pensar e diz assim, poxa, eu não sou feliz, gente, pensem no que é que te deixa feliz e corra atrás disso, tá bom? Isso eu tô falando em todos os setores da sua vida, não é só no trabalho, não. Mas faça, realize, não deixe para amanhã. O amanhã pode não existir, tá? Então dê valor ao que a gente tem hoje. Dê valor a cada minuto, ao seu trabalho. Se tá cansada, tudo bem, mas as coisas vão melhorar. A gente tá vivendo uma crise enorme. Daqui a pouco isso vai passar e as coisas vão melhorar. A gente tem que estar pronto para quando isso passar. Não espera para estudar só depois que passar, não, minha gente. Vamos estudar hoje. Vamos aproveitar esse momento para estudar muito, para que quando chegue a hora da bonança, como diz as pessoas, a gente esteja pronto para seguir em frente. Tá bom? Então, super obrigada. Um beijo grande para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus e se cuidem. Beijo grande. Tchauzinho.